Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Gotas de Teologia Pentecostal. Eu sou Isaac Barbosa e hoje vamos iniciar uma série de vídeos que vai estar tratando sobre o pentecostalismo na obra de João Pereira de Andrade e Silva. E no vídeo de hoje vamos dar início falando um pouco sobre João Pereira de Andrade e Silva. João Pereira de Andrade e Silva é um dos primeiros romancistas pentecostais cujas obras são lidas até o dia de hoje. Eu tenho 2 volumes da primeira edição da obra Contudo Há uma Esperança, que o autor publicou independentemente. E esse livro foi lido por gerações, foi lançado em 1972 e muitas pessoas conheceram e foram impactados com o romance e com os aspectos pentecostais existentes nesta obra. Nesse primeiro vídeo da nossa série, vamos tratar sobre o primeiro capítulo, Um Casamento à Sertaneja. O autor, ele fala sobre Antônio Dias e Otília. Ele traz esse personagem de compleição atlética, olhar rápido e penetrante. Ele era neto do coronel Ambrósio Dias, nos tempos da incipiente República. Os tempos desse romance é o tempo da República, quando está se iniciando a República. Nós lembramos que a República Federativa do Brasil, ela foi promulgada em 1889, que é chamado a Proclamação da República Federativa do Brasil. Então, essa obra, ela se situa nos tempos daquilo que João Pereira de Andrade Silva disse a incipiente república, ou seja, a república iniciante. E Antônio Dias, ele é um moço inteligente, ele estudou na capital da província até a 3ª série do ginásio e ele serviu o exército também. Ele tinha uma formação liberal e compreensiva. Então veja bem, ele traz esses aspectos desse personagem Antônio Dias de forma assim tão interessante que ele colocou essa formação liberal. Era uma pessoa que tinha uma formação liberal, uma pessoa que tinha um pensamento liberal, e diferentemente do pensamento conservador. Antônio Dias era neto do coronel Ambrósio Dias. Naquele tempo dos coronéis, das pessoas que mandavam em uma região, toda uma região era dominada pelos famosos e poderosos coronéis. Também tem a Otília. Esse casamento à sertaneja apresenta Otília, que era morena, bronzeada, cabelo de ondas longas, olhos grandes, face delicada e voz macia e beleza exótica. João Pereira, ele traça Otília, que casou-se com Antônio Dias, é uma pessoa muito bonita, de beleza exótica. Ele usa esse termo, beleza exótica. Ela não completou o ginásio e gostava muito de ler. E aqui o autor dá um aspecto muito relevante sobre as obras, os livros que ela possuía em casa. Vamos ver, livros de José de Alencar, Machado de Assis, Vitor Hugo, Alexandre Dumas, Cervantes, Eça de Queiroz, Castelo Branco e Herculano. Interessante isso, né? Que João Pereira, ele coloca vários autores que ele mesmo gostava. E você vai ver que ao longo da obra, ele cita vários textos desses autores, que para ele formaram a sua mente, formaram a mente do autor. É por isso que o romance é interessante, que no romance o autor se expõe, o autor se mostra,
O autor, para escrever, para dar vida, voz aos personagens, ele se mostra também. E aqui eu quero dar destaque aos livros de José de Alencar. José de Alencar foi um grande autor brasileiro, né? E tem a sua obra que é muito conhecida, que é O Guarani. José de Alencar era considerado indigenista e foi aquele que levou os traços indígenas do Brasil para a Europa. Até mesmo uma ópera chamada Il Guarani foi apresentada na Europa, né, inspirada na obra de José de Alencar. Quando sarebbe il valor vostro fine, se un genio protettor la cara vita. E José de Alencar inspirou o nosso escritor, o nosso romancista pentecostal, João Pereira de Andrade Silva. E aqui ele também coloca obras de Eça de Queiroz. Então tudo isso fazia parte da biblioteca de Otília. Eu achei muito interessante aqui que ela não se formou, ela não tinha a formação completa, mas ela gostava muito de livros e ela possuía seus livros na sua biblioteca. O romancista pentecostal João Pereira de Andrade e Silva, ele dá destaque a esse casamento à sertaneja. Então, ele inicia o capítulo do seu livro dizendo assim: o sol lançava sobre as laranjeiras da fazenda dos dias os últimos raios tristonhos, como se estivessem aguardando, em grande expectativa, a realização de um acontecimento invulgar naquelas paragens bucólicas. A rolinha fogo apagou, escondida nos galhos da mangueira, despedia-se, sentida, daquela tarde ensolarada, chorando, quem sabe a sua viuvez, enquanto o sol, na agonia serena, beijava as copas das árvores. Era o duelo das trevas e da luz. Nos grotões, as sombras dominavam, já o espaço antes preenchido pelos raios do astro-rei que agora, qual viajor exausto, ia-se curvando atrás dos montes, e nos brejais distantes as saracuras gritavam saudando a chegada da noite, repetindo seu conhecido estribilho: quebrei 3 potes, quebrei 3 potes. Ah, que lindo, hein? Muito linda essa entrada do romance Contudo Há Uma Esperança, no seu primeiro capítulo intitulado Um Casamento à Sertaneja. O casal residia na Casa Grande da Fazenda dos Dias. A Fazenda dos Dias era uma fazenda que foi herdada do coronel Ambrósio Dias, e eles moravam na Casa Grande. E esta Casa Grande foi construída pela mão sofrida dos escravos. Isso foi lá no tempo do Império. Então, o que João Pereira está trazendo aqui é o entorno desse casamento, dessa vivência, dessa vida de Antônio Dias com Otília. E isso é o início do nosso romance Contudo Há Uma Esperança. Vale a pena conhecer essa obra. Então, nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio, né, dessa obra maravilhosa, esse romance de João Pereira de Andrade Silva, e vamos descobrir o pentecostalismo na obra Contudo Há Uma Esperança. Eu aguardo você no nosso próximo episódio.